Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, se tem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, um só Deus, fazes bem também. Os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui o apóstolo Paulo fala uma verdade intrínseca para nós, que nos intitulamos de igreja. Lembrando você que igreja não é ir, igreja é ser em essência. Porque na negativa do fato, todo mundo diz que é crente, cristão, evangélico, pentecostal. Essa são as nomenclaturas das palavras, da palavra em si. Mas e na prática do evangelho? Do evangelho, não do ser evangélico. Porque ser evangélico é mais uma religião como todas que estão aí nesse panteão dos ismos religiosos, gente. Não se engane. Agora, a verdade é essa. Se você diz que tem fé e não socorre o próximo, que fé é essa? Porque Paulo está aqui falando, doutrinando no quesito fé e obras, obras e fé, porque as duas são co-irmãs. Não vamos entrar na negativa da doutrina herética das religiões que pregam a salvação por obras ou caridade, como eles dizem. Sabe quais são, né? Uma delas é o catolicismo romano e outra é o espiritismo e outras religiões dessa ala que prega obras, salvação por obras e caridade. Mas em Efésios capítulo 2, verso 8, o que está escrito lá? Que não é de obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. E fé somente no Filho de Deus. Por que, pregador? Porque foi Ele, o sacrifício vigário, que nos libertou da condenação. Isso é um fato histórico. Em Isaías 53 está escrito que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe religião sem Evangelho de Jesus. E se essas que estão aí
e não tem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos vocês estão equivocados. E com um agravante. Naquele dia, ele mesmo, quem? O Senhor Jesus vai dizer: eu estava nu, estava com frio, estava com fome, estava com sede, estava preso, estava doente, e vocês não fizeram nada por mim. Aí os discípulos: mas mestre, quando foi que o Senhor estava assim, que o Senhor está conosco todos os dias? E que ele disse: quando vocês deixardes de fazer um destes pequeninos, deixaram de fazer a mim. Fé e obras, obras e fé. Não entre na negativa da salvação por obras, esquece. Isso é heresia. A salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem. E quem quiser atalhar, vai para o beleléu. Essa que é a verdade. Exegética e hermenêutica. De toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Só tem um personagem centrado: Jesus Cristo de Nazaré. Mostra-me as tuas obras. Que adianta você ter obras e não ter fé? Aí Paulo faz um trocadilho aqui. Fé e obras, obras e fé. Por quê? Porque as religiões pregam salvação por obras. Ou seja, eles não querem admitir que Jesus veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos malditos pecados, que fede, cheira mal as narinas de Deus. Você pode tomar 1000 banhos, mas diante de Deus, se não fosse Jesus Cristo, o nosso filtro, fede os pecados deste mundo. Mas está todo mundo dizendo que se fizer caridade, se fizer obras, vai ser salvo. Vai nessa. Vai nessa bagaça da mentira, do pai da mentira, e que vocês vão ver um dia que vocês vão parar. A porta da graça se chama Jesus. Se bem que teve um maluco aí, né? E falou que eu não quero essa graça não, porque essa graça é uma desgraça. Você sabe de quem que eu estou falando, né? Coitado desse homem no dia do juízo final. Quem é a graça? Jesus Cristo. Olha que blasfêmia ele disse. Se não bastasse, ele falou que o Espírito Santo não quer dinheiro não, todo mundo ovacionando lá no culto lá. O Espírito Santo quer dinheiro para pagar as nossas dívidas. Olha só, gente. Que petulância, que arrogância. E o dito cujo ainda é abortista. E vocês o reverenciam e o adoram como se fosse um líder espiritual. Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. Porque Jesus ali passou longe. Mateus 24, verso 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, e se possível enganaria até os escolhidos. Obra não salva ninguém. A fé sem obras é morta, no sentido que nós devemos sim socorrer o próximo, que é o segundo maior e único mandamento de toda a Bíblia: amará o próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Você quer viver bem, comer bem, calçar, vestir, etc. Faça pelo próximo. Ah, não, vai em casa, vai em paz, Deus te abençoe, Jesus te abençoa. E o cidadão está morrendo de fome. Isso é pura enganação religiosa.